O que eu quero trazer para vocês aqui? Vamos lá, a matéria aqui divulgada na coluna do Daniel César diz o seguinte. Créditos para a coluna dele no IG, tá no último segundo. Bolsonaro está apavorado porque sabe que vai ser preso desaliado. Ex-presidente tem recorrido a diversos políticos para tentar evitar a cadeia. Inclusive, ele já foi aconselhado ali a conversar com o Valdemar Costa Neto, já foi aconselhado também a não atacar o STF, foi aconselhado a tentar de alguma maneira se aproximar dos ministros do STF. E aí a gente vê a situação que ele tá aí, que é muito complexa, porque além de não ter o que fazer em relação a ele ir ou não ir falar com ministros do STF, tem a questão também de quando ele era presidente, ele não tinha uma boa relação com os membros do Poder Judiciário. E é por isso que é importante a gente entender que os poderes em uma república, eles se complementam, ele não se sobrepõe. Tanto que agora a gente está vendo o Jair Messias Bolsonaro precisando ali supostamente de um diálogo com o representante do Poder Judiciário, e como ele não era uma figura muito adepta do modelo, como a gente conhece como modelo democrático, republicano, agora ele está pagando o preço pelas suas próprias ações. Mas vamos continuar lendo aqui a matéria publicada lá na coluna do Daniel César. Vim para cá um pouquinho, deixa eu ver se está aqui enquadrado direitinho. Pronto, está enquadrado direitinho aqui, vamos embora, tá? Jair Bolsonaro tem certeza que será preso e está apavorado com isso. A afirmação é de um aliado que tem acompanhado os últimos dias do ex-presidente e relata a tensão e o pânico que tem acometido o político. Em conversa com a coluna, o parlamentar contou que desde a operação da PF, por conta da falsificação da carteira de vacinação, Bolsonaro tem repetido que será preso, abre aspas. Ele não fala em outra coisa, manda mensagem 10, 20 vezes por dia, dizendo que vai para a cadeia, fecha aspas. Segundo o deputado, que é do núcleo duro do ex-presidente Bolsonaro, o político está apavorado, abre aspas de novo. Ele não comentou num grupo, ele comentou no grupo, que não aguenta a cadeia por muito tempo e que não nasceu para ser Marte, fecha aspas. Revela, e ao ser questionado se houve confissão da falsificação do parlamentar, o parlamentar preferiu não responder. E aqui eu respondo pelo parlamentar, né? Porque tem um ditado muito popular que diz o seguinte: quem cala, consente. Se ele se calou, se ele tá nesse desespero todo, como algumas pessoas têm trazido aí a informação, que ele tá com medo de poder ser preso, que ele tá preocupado com as consequências dos atos aí que podem culminar com a sua futura prisão, a explicação é meio óbvia, né? Ele sabe que o comprometimento dele é grande e sabe também da possibilidade de cadeia contra ele. Por quê, Carlito? Porque tudo leva a crer que ele não só participou de forma direta ou indireta dos atos ali de falsificação que envolveram o cartão de vacinação, como também existe uma conexão provável entre ele e os outros crimes, já que já se descobriu diálogos ali no celular do Ailton Barros, do próprio Mauro Cid, falando especificamente sobre golpe. No caso do Mauro Cid, ele alegava que o Cid iria assumir tudo e que isso e tudo mais, e no caso do Ailton Barros, se dizia ali, inclusive a própria defesa do Mauro Cid, tá? Que o Ailton Barros não era uma figura que tinha relevância nas Forças Armadas, que ele aquilo ali era da boca pra fora, só que novos diálogos, inclusive revelados ontem pela CNN Brasil, através do programa da Daniela Lima, o 360 da CNN Brasil, mostram ali diálogos entre o Ailton Barros e um ex-membro do governo Bolsonaro, o número 2 do Ministério da Saúde, que era o número 1 do Pazuello, e o número... e que também depois foi indicado ali para ocupar um cargo na Casa Civil, através do ministro Ciro Nogueira, que inclusive alegou na entrevista, porque a Daniela Lima fez a checagem da matéria ali, ela disse que entrou em contato com ele e disse que não sabia quem era, e que nunca tinha visto esse sujeito lá no Ministério da Casa Civil. O que é que está acontecendo, o que é que vai continuar acontecendo em relação ao Bolsonaro, e para mim isso é um fato dos próximos dias. Eu acredito que os aliados mais fiéis ali começarão a se afastar, porque Bolsonaro vai virar meio que um problema ali pro núcleo. O Valdemar Costa Neto, percebendo também que o Bolsonaro pode vir a complicar ainda mais talvez a situação do próprio Valdemar, tende também ali a abandonar o Bolsonaro, porque nesse universo, meus amigos, onde se tem esse tipo de situação, normalmente você vai ter essas figuras ou se abandonando ou abandonando qualquer um que possa representar algum tipo de problema
para o futuro político. A gente sabe, inclusive, que a própria Michelle acaba sendo envolvida nesse emaranhado de coisas, porque não só pode respingar de novo alguma coisa em relação a ela, porque algumas das investigações que estão envolvendo o Mauro Cid traz ali, por exemplo, o tal esquema de rachadinha que acontecia no Palácio do Planalto, supostamente, onde funcionários sacavam dinheiro em espécie para poder entregar ao Mauro Cid, para o Mauro Cid fazer pagamento de despesas do casal Bolsonaro. E para quem não estava entendendo por que o Bolsonaro estava chorando naquele dia lá na Jovem Pan, fica bem claro, né? Ele sabe da prisão dele. Carlito, por que você está afirmando isso? Quem segue meu trabalho nas redes sociais sabe que desde 2019, por exemplo, eu dizia que o Daniel Silveira seria preso. Os motivos, inclusive, que levariam ele para a prisão foram exatamente os mesmos que acabaram levando ele para a prisão. Aí muita gente falava assim, Carlito, mas ele não vai ser preso, a lei não funciona assim, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo. Eu sempre dizia, gente, nem sempre a lei é aplicada no tempo que a gente quer e da maneira que a gente quer. Por quê? Porque a justiça precisa ser seguida, para mim, pro Bolsonaro, pro Daniel Silveira, para todo mundo. Em tese, com exceção do Moro, que utilizou ali a magistratura para se promover politicamente, assim como o Dallagnol, em tese, a justiça tem de colocar em prática sempre o devido processo legal, que estabelece o quê? Direito ao contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, não necessariamente nessa ordem, né, mas os três institutos, como a gente chama dentro do direito. E aí, lá no caso do Daniel Silveira, por exemplo, a gente viu em 2001 ele sendo preso, inicialmente porque violou o limite ali estabelecido até onde pode ir o decoro parlamentar, a imunidade parlamentar de um legislador, tanto que é até é importante a gente estar nesse tópico aqui, porque muita gente que estava defendendo ali a não aprovação do PL 2630 alegava que se aprovasse, que os deputados bolsonaristas iriam levar para as redes sociais a imunidade parlamentar e ficariam impunes. Eu até expliquei na época que isso não era uma verdade, era uma mentira em relação às desinformações compartilhadas pelo próprio clã Bolsonaro. E aí eu quero ler o resto da matéria aqui do César, porque a gente vai encontrar outras informações que só corroboram a versão que tem causado aí medo e preocupação pro Bolsonaro, tá? Revela que, questionado se houve ali falsificação, o parlamentar prefere não responder porque ele sabe que o Bolsonaro deve ter dito alguma coisa ali comprometedora. Para ele ter certeza que ele será preso, ele sabe que ou tem coisas no celular dele ou no do Mauro Cid que são complicadas ou problemáticas no mínimo. E olha que eu tô sendo bonzinho aqui na ideia de dizer que são problemáticas, né? O ex-presidente, ao se encontrar com pessoas mais próximas, um dia após a operação da PF, teria se emocionado ao falar sobre a iminente prisão. Abre aspas. Ele gaguejou, os olhos ficaram marejados, fecha aspas, revelou uma fonte. E aí a gente entende por que ele chorou lá no Pânico. Eu até citei aqui e vou repetir, né? Ele chorou porque ele sabe que ele vai ser preso. Ele sabe. Eles tinham tanta certeza, gente, que ficariam impunes porque Bolsonaro venceria a eleição, que eles não se preocuparam em esconder os rastros dos crimes que todos eles cometeram. Tanto que eles trocavam informações e áudios por WhatsApp, eles não tinham preocupação nenhuma, nem em tentar utilizar um aplicativo, por exemplo, mais seguro. Eu não vou nem citar o nome aqui de alguns, para não dar ideia para os bolsonaristas, mas nem isso eles se preocupavam em utilizar, por exemplo, aplicativos mais seguros que poderiam proteger a eles mesmos. Então agora a gente consegue ver, no meio de tudo isso que está acontecendo, que a lei vai ser aplicada e que quem está preocupado aí é que não seguiu a lei. É basicamente isso. E aí, seguindo aqui o material. Bolsonaro tem procurado. Olha lá. Bolsonaro tem procurado grupos de políticos para pedir ajuda, contou o congressista ouvido pela coluna. Abre aspas. Quer saber se há algum jeito de se livrar da cadeia e já avisou que topa qualquer coisa. O problema é que na situação que ele se colocou e colocou o país, e a quantidade de crimes materiais que ele cometeu e a quantidade de provas que se tem constituída ou que se está sendo constituída contra ele, o máximo que vai acontecer ali é ele confessar alguns desses crimes que ele cometeu e ter uma atenuação da pena, ou seja, ter uma redução da pena, ter uma redução da condenação, porque o que é que se está sendo, ou da prisão, né, no futuro, o que é que se está cogitando nesse momento? Se tem cogitado ali, por exemplo, que o Bolsonaro, ele acabe fazendo um acordo para poder cumprir a tal prisão domiciliar por causa da questão da idade e da saúde. E aí, de antemão, eu já queria perguntar uma coisa aqui para quem tá, né, acompanhando esse desenrolar todo do Bolsonaro. Vamos resolver isso como homem.
Vai ficar com mimimi? Vamos chorar até quando? Lamento, mas você quer que eu faça o quê? É isso que a gente tem de falar pro Bolsonaro. Porque ele era machão pra tudo, né? Imbrochável, lembram disso? Imbrochável. E na hora que a polícia bate na porta, como diria ali a ex-bolsominha e ex-deputada Joyce Hasselman, né? Toque, toque, toque. Quem é do outro lado da Polícia Federal? Bastou a Polícia Federal bater na porta dele que ele ficou molinho, se obrou todo, como diria minha avó, igual o filho dele, o Flávio Bolsonaro. Então, ele está disposto a fazer qualquer coisa, mas é pouco provável que esta qualquer coisa que ele esteja ali disposto a fazer consiga reduzir ou atenuar os crimes que ele cometeu, porque tem uma música do Engenheiros do Havaí que diz o seguinte, né? Que não existe crimes perfeitos. Por quê? Porque crimes perfeitos não deixam suspeitos. E no caso dele, ele deixou um emaranhado de suspeitos. E eu tenho um amigo que ele me contava o seguinte, ó. Às vezes eu chegava pra conversar com ele e falava assim: fulano, eu tenho um segredo pra te contar. E aí ele falava pra mim assim: não, não me conte não. Eu falo: por que não te conta? O que foi que aconteceu? Ele: se você me contar, não vai ser mais segredo. Então guarde pra você. Outro parente meu, né, um amigo, um tio que é amigo também, toda vez que eu chego pra ele e falo: tio, tem um segredo pra contar pro senhor, agora o senhor não pode contar pra ninguém. Ele fala: então não me conte, porque se você me contar não será mais segredo e eu vou contar pra outras pessoas também. Então no caso do Bolsonaro, ele sempre envolvia alguém, ou alguém do ciclo dele envolvia ele, ou alguém próximo a ele de alguma maneira. Então não dá para se desconectar daquilo que a gente tem acompanhado como óbvio do que está acontecendo aí e a preocupação dele em relação à prisão. Outra fonte confirmou a coluna que Jair entrou em contato com Valdemar Costa Neto e pediu que o cacique do PL o ajude a se livrar da prisão. E aí a gente vai lembrar uma coisa aqui: Valdemar não conseguiu se livrar nem ele mesmo da prisão, porque se vocês recordarem, o Valdemar Costa Neto também foi preso no passado por envolvimento ali com denúncias no esquema do mensalão, se não me falha a memória. Como é que ele vai conseguir livrar o Jair Messias Bolsonaro? O que é que tem